Olá, meus amigos. Como vocês podem perceber, estamos num cenário totalmente novo. E para inaugurar essa nova época, essa nova era no canal, vamos falar de um assunto que todo mundo preocupa. Como identificar os sintomas de câncer de intestino? Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso? Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal. E, gente, curte o vídeo, não custa nada. Vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. O câncer de intestino, ele é uma doença que está cada vez mais comum. Está na mídia, algumas pessoas famosas têm, algumas pessoas morreram disso e as pessoas têm muito interesse, querem saber. Mas como identificar os sintomas de câncer de intestino? Primeiramente, gente, quem acompanha aqui o canal já sabe, os sintomas não são muito confiáveis no caso do câncer de intestino. 70% das pessoas com câncer de intestino não tem nenhum sintoma. Mas e os outros 30%? Quais serão esses sintomas e como que a gente vai identificar? Bem, o primeiro sintoma que mais chama atenção seria uma alteração do ritmo intestinal. Um intestino que funcionava bem e passa a funcionar como? Alternando fezes líquidas, fezes sólidas demais, funcionava todo dia e passa a funcionar dia sim, dia não, ou de forma muito irregular. Isso, gente, se a pessoa não alterou nada no estilo de vida, tem que ter uma justificativa. Por que o intestino mudou de comportamento? Quer dizer que todo mundo que o intestino muda de comportamento está com câncer? Claro que não, né, gente? Existem muitas explicações para uma mudança no ritmo intestinal, desde mudanças de hábito de vida, mudança de alimentação e até variações hormonais. Mas é um sintoma que vale a pena a gente investigar. Então, mudança recente de hábito intestinal é um sintoma que a gente precisa investigar. E quais outras manifestações um câncer de intestino pode ter? Aposto que você está pensando em sangramento, não é mesmo? Pode ser sim, sangramento pode ser um dos sinais de câncer. A presença de sangue nas fezes, gente, quem acompanha aqui já sabe, sangramento anal nunca é normal, sempre tem que ser investigado. Não dá para acreditar que é hemorroida e deixar para lá, não. Mesmo que fosse de hemorroida, tem que investigar e tem que tratar, não é normal ficar tendo sangramento no intestino. E esse é um sintoma de alerta, a presença de sangue nas fezes deve ser investigada. O tipo de sangramento relacionado ao câncer de intestino ele vai ser um pouco diferente do sangramento de hemorroidas. O sangue relacionado ao câncer normalmente vai ser um sangue misturado nas fezes ou às vezes um sangue mais escuro, enquanto que o sangramento de hemorroidas normalmente vai ser um sangramento mais claro e por vezes até em jato ou em gotejamento. Mas isso não dá para confiar, gente. O sangramento de câncer pode ser idêntico ao sangramento de hemorroidas. Então, na presença de sangramento, um médico deverá ser consultado. É isso mesmo, tem que avaliar. Então, nosso segundo sintoma aí que pode ser de câncer seria a presença de sangue nas fezes. Agora, você já pensou que câncer pode causar dor? Por incrível que pareça, a dor não é muito comum no câncer de intestino. O câncer de intestino, ele manifesta inicialmente bem pequeno, começando, em geral, a partir dos pólipos. Os pólipos pequenos, eles vão crescendo com o tempo, mas se a gente pensar na circunferência do intestino e um pólipo pequeno, não vai causar sintoma nenhum. Então, normalmente, o pólipo, ou até mesmo já na presença de câncer, a pessoa pode não ter dor nenhuma. Quando que o câncer vai causar dor? Normalmente quando ele impedir a passagem das fezes. Então um câncer maior que impede a passagem das fezes vai gerar um quadro de obstrução intestinal, que pode ser mais ou menos intensa. Na presença de obstrução intestinal, o nosso intestino começa a querer forçar aquela região para passar, ou seja, vai intensificar os movimentos peristálticos, que é aquela movimentação intestinal. Como ele começa a forçar para passar aquela região, começa a ter um aumento de pressão dentro do intestino. E o nosso intestino ele é muito sensível à pressão. Tudo que aumenta a pressão, a distensão do intestino, vai levar a quadros de dor. Então é nessa situação que um câncer pode causar dor. Não é um sintoma inicial, gente. Como eu estava falando, a maioria dos pacientes com câncer não manifesta sintomas. Mas os sintomas, por exemplo, de um câncer mais avançado, causando obstrução, pode ser a presença de dor e normalmente no padrão de cólica, que é aquela dor que vai intensa e depois vai relaxando e passando a dor. Além disso, quando a gente pensa num paciente de câncer, normalmente a gente vai pensar naquela pessoa mais emagrecida, não é mesmo? Agora, o câncer de intestino raramente vai levar a um emagrecimento. Ele normalmente só leva ao emagrecimento quando ele já está avançado e já foi para outras regiões. O câncer de intestino, como eu falei, ele começa muito pequeno, ele não impede a passagem, não impede a nutrição e ele não leva a um grande consumo da pessoa. Então é muito comum uma pessoa que tem câncer de intestino não manifestar perda de peso. Agora, a presença de perda de peso é um sintoma que precisa, gente, olha, precisa ser avaliado.
Porque pode ser um sinal de câncer de intestino ou até de outra região. Então aquela pessoa que não mudou nada no hábito de vida, não começou a fazer academia, não está fazendo dieta, não mudou a alimentação, não mudou nada e está perdendo peso, o que está acontecendo? Alguma coisa está consumindo ou impedindo a absorção. Nesse caso, tem que investigar. Fora isso, tem mais um sintoma que pode ser um sintoma de câncer, que seria a presença de secreção de muco nas fezes. O muco, gente, ele é presente normalmente nas nossas fezes, só que é uma quantidade tão pequena que a gente não consegue identificar. Quando o muco se torna visível, é um sintoma que deve ser avaliado. É um sintoma necessariamente de câncer? Não, como vocês já viram aqui, todos os sintomas podem ter outras explicações. E a presença de muco é muito comum em outros quadros também, inclusive os pólipos, as hemorroidas, entre outros. Qualquer inflamação no intestino pode levar à presença de muco, mas também é um sintoma que deve ser avaliado. Então nós vimos aqui vários sintomas que devem ser investigados, gente, que podem ser um sinal de câncer, podem ser um sinal de pólipo, uma doença às vezes inicial, mas que a gente não pode perder essa oportunidade. Lembrando que os sintomas não são confiáveis. A grande maioria dos cânceres não vai manifestar sintomas. Se esse vídeo está interessante para você, lembra de curtir, gente, me ajude a compartilhar esse tipo de conhecimento. Agora eu te convido a conhecer meu site, lá toda semana eu posto para vocês textos de qualidade sobre saúde intestinal e também muitos outros problemas de saúde geral e de doenças da região do intestino, do ânus e do reto. Um grande abraço, você merece tudo de bom e até a próxima.